Eu sei que o diagnóstico de câncer pode assustar, mas talvez a desinformação apavora muito mais os pacientes e os familiares. A ideia da gente é falar sobre câncer, trazendo uma informação de qualidade, comunicando de uma forma clara, objetiva e super otimista. A gente vai buscar sempre ter uma linguagem acessível, vamos levar conteúdo relevante, com frequência, com constância e trazendo para perto pessoas que literalmente põem a mão na massa, engajadas na oncologia e até mesmo pacientes oncológicos. Porque dessa forma a gente acredita que vai conseguir gerar mais valor para os pacientes oncológicos, para os familiares e para toda a sociedade. Meu nome é Mário Bernardes, eu sou médico, sou cirurgião oncológico e te convido para participar desse bate-papo, que muito mais do que falar sobre câncer, a gente vai falar sobre pessoas. Fiquem ligados no OncoConecta, câncer, saúde e informação. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai poder falar um pouco sobre um tema muito importante, que é quando o paciente está diante do diagnóstico de câncer. E para isso, a gente trouxe duas pessoas que são muito próximas da gente para poder dividir um pouco de como que foi para elas esses momentos dos desafios que elas vivenciaram. E eu gostaria de agradecer muito a presença da Camila e da Dana Silvede. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Delícia. Então, eu estou feliz por estar aqui e poder partilhar um pouco da minha história. Obrigada por essa oportunidade. Bacana, bacana. Eu ia pedir um pouquinho para a gente poder conhecer um pouquinho quem é a Dona Silvede. Quem estava de trás da Dona Silvede naquele momento do diagnóstico, Dona Silvede? Conta um pouquinho para nós da história da senhora. Bom, eu vou começar colocando um pouco de mim. Eu sou mãe de 4 filhos, avó de uma neta, tenho 60 anos e sou professora de educação física. Na minha vida, procurei sempre ter contato com atividade física, com uma alimentação saudável. E em 2019, quando eu tive o diagnóstico do câncer, foi um choque, assim, fiquei realmente abalada, mas por alguns instantes, e foi muito importante o que aconteceu naquele momento, porque a médica, a doutora Silvana, ela disse naquele mesmo momento que ela colocou o diagnóstico para mim, ela disse: você é uma mulher de sorte, porque hoje em Sorriso eu estou indo para a inauguração do Instituto do Câncer. E no mesmo momento ela já entrou em contato com o senhor, doutor Mário, e no dia seguinte eu já tive um atendimento bem acolhedor. Mas, diante do diagnóstico e de pensar na pessoa da gente, o que eu lembrei, né? Nossa, será que eu vou ter tempo de curtir minha neta, que tinha acabado de nascer, fazia 3 semanas, e ter esse tempo de vida, porque o primeiro sentimento que vem é que a minha expectativa de vida mudou, né? Então, eu resolvi erguer a cabeça, me fortalecer, pensar em coisas positivas. E a preocupação seguinte foi como colocar para minha família o que estava acontecendo, porque eu não queria vê-los sofrendo, não queria dar preocupação para eles. E daí tudo foi se encaminhando da melhor forma, e a primeira visão que a gente tem é que eu vou fazer uma cirurgia e posso não precisar continuar um tratamento de quimioterapia ou algo assim. Então, criei uma expectativa em cima da cirurgia, e depois da cirurgia veio o diagnóstico de que eu teria que fazer químio e os outros tratamentos. Então, assim, já foi uma nova etapa nessa jornada aí. Mas o importante nesse primeiro momento, assim, é a gente ser acolhido pelas pessoas, acolhida pela família, pelos amigos e principalmente acolhida pelo profissional, né? No caso, o senhor que me acolheu, eu sempre falo, eu recebi colo, senti muita segurança aonde eu estava indo em busca da solução para o que estava acontecendo comigo. Então, eu só tenho que agradecer realmente. Obrigada. Legal, obrigado. Camila, conta para nós um pouquinho, quem é a Camila? Uma doidinha, animada, sempre
para frente, sempre assim, sempre uma guerreira da vida, sempre muito trabalhadora, antes câncer, tá? Não olhava para ela de maneira nenhuma, vivia no automático, me alimentava bem, sempre fui magra, fazia alguma atividade física, mas nunca fui de olhar para mim, eu olhava para todos, eu olhava para o meu filho, para o meu trabalho, para minha família, mas a última pessoa que eu agendava uma consulta médica e faltava era a Camila, que fazia isso porque não tinha tempo. E aí veio o diagnóstico de câncer coloretal, que é o câncer de intestino, e houve uma metástase no fígado, então assim, eu senti fortes dores abdominais intensas, associadas a vômito. Eu demorei um tempo ainda para ser diagnosticada. Fiquei num hospital durante 5 dias e eles não fizeram a colonoscopia, que é o exame que identifica o câncer de intestino, até que eu finalmente descobri, e aí meu mundo caiu. Naquele dia, só de falar nisso, de lembrar daquele momento, um momento que foi um abismo, se abre, acho que a senhora vai poder, a gente que viveu essa história, eu acho que a gente tem um processo de empatia muito grande, né, assim, pessoas que tiveram câncer, então, assim, cada um no seu sentimento, mas aí como se o mundo tivesse um abismo, assim, um escuro, e aí a primeira coisa que eu fiz foi ser acolhida pela minha família, e a gente tem também bons profissionais que são amigos, uma clínica de oncologia muito boa aqui em Brasília, e aí começou o caminho, né, um caminho de busca e diagnóstico feito, e descobrimos a metástase no fígado, e de diagnóstico feito, uma semana depois eu já estava operando, já sabia que eu ia fazer quimioterapia, diferente da nossa e a primeira coisa que vem aqui é cabelo, como eu vou ficar careca, porque é automático, né, assim, como se mexesse com a sua estima. E mal sabia eu que o cabelo é, sim, uma consequência muito pesada do diagnóstico, né, assim, do processo de químio, mas que nele tem outras coisas, né, que é a transformação do corpo, a prostração, mas, ao mesmo tempo, foi tudo isso muito rico, porque a Camila que começou quando teve a doença, a Camila que é hoje, são 2 pessoas completamente distintas. E é isso, e essa pessoa agora está num outro movimento, mas enfim, por hora diagnóstico feito, 6 meses de tratamento quimioterápico com protocolo, e hoje eu estou fazendo os acompanhamentos, e aí a gente vai batendo esse papo aí. Essa é a minha história, né? Legal, legal, legal. E vocês duas comentaram muito bem assim sobre esse momento do diagnóstico, os sentimentos que vieram à frente. E eu gostaria de perguntar um pouquinho para vocês assim, como que foi no momento do tratamento, assim, como encarar literalmente esse desafio. Queria que vocês pudessem contar um pouquinho para mim atitudes que cada um de vocês fizeram e que talvez ajudaram esse momento, e se vocês também puderem contar um pouquinho como foi a rede de apoio, como que foi essa questão dos familiares próximos de vocês, alguns amigos, às vezes amigos de alguma outra situação que vocês tiveram, que vocês contassem um pouquinho para nós, por gentileza. Então, quando eu fiz a primeira quimioterapia, eu tive a presença de amigas minhas antes de mim no hospital, que estavam lá me esperando. Ela está chegando atrasada, né? Levando assim bastante de uma forma bem positiva. Eu procurei viver intensamente o tratamento, né? Visualizando cura, né? E assim, família apoiando, amigos apoiando. Eu procurei tomar 3 litros de água todos os dias, no mínimo, muita água de coco, sei que vinha coco de todo lugar para que eu pudesse ingerir essa água de coco, né?
E daí os primeiros 2 meses, como eu estava me recuperando da cirurgia, eu não fiz atividade física, mas depois disso, eu pratiquei natação todos os dias. Eu fazia químio num dia, no outro dia alguém me levava para a piscina, num horário que não tinha ninguém, eu não podia ter contato com pessoas, né? Então, ficavam lá me cuidando. Primeiro dia, pós-químio, não tinha muita força, nem muita fraqueza, ficava muito frágil. Então, meu filho me levava de um lado para o outro, em cima do tubo, do macarrão, daí no outro dia eu já caminhava um pouquinho, né? E assim, durante a semana, ia tendo um processo de melhora, e até dar os 21 dias eu já estava nadando lá 10 piscinas, 12 piscinas e vibrando com isso. Daí começava um novo ciclo e recomeçava tudo de novo. Então, por 6 vezes, eu recomecei. Mas eu não deixei de fazer natação nenhum dia, sabe? Por mais que tinha dia que a vontade era de ficar em cima de uma cama, né? De não fazer nada, eu era estimulada para sair dessa zona de conforto ou de sair desse momento de fragilidade para fazer algo que fazia parte da minha vida, que é o meu trabalho, né? Que eu sou professora de natação. Então, isso me trouxe muita, muita força. E assim, que eu vejo hoje, fez a diferença. Os dias que eu não ia nadar, eu fazia uma caminhada, então, do portão até a garagem, da garagem até o portão, isso é uma questão de 20, 30 metros, fazendo pequenas caminhadas e procurando ficar ativo. Por mais que não tivesse muita força, mas eu resgatava algo dentro de mim que me fazia girar esse movimento para mim. E foi muito, muito importante, família, amigos, cuidados com a alimentação, que nem eu já coloquei a questão da água, eu usava um probiótico chamado kombucha, que me ajudava a ativar o intestino, me deixava muito bem, e assim, principalmente o que eu vejo é sentimentos positivos. Quando vinha um sentimento negativo, ou de tristeza, ou abatimento, eu procurava ouvir músicas, né? Eu ouvi muito Maria Bethânia, né? Eu ouvi músicas assim que mexiam comigo, ouvi as músicas Almir Sater, músicas que eu gostava, cada dia era um tipo de ritmo, mas assim procurei me movimentar, não ficar focando o negativo, né? Eu sabia que eu tinha que lutar contra algo que estava em mim, mas que não me pertencia, né? Tanto que no dia, até eu não lembrei de falar antes, que o dia que eu fui para a cirurgia, como o meu tumor é no endométrio, então, na hora de ir para a cirurgia de retirada do útero, eu agradeci meu útero, disse, olha, muito obrigada, porque a partir de ti eu tive meus 4 filhos, que são importantes na minha vida, você já encerrou sua função, e eu fui com esse sentimento, né? Eu procurei sempre ver o que estava sendo focado como negativo, nós transformava em algo positivo, que me dava energia e forças para continuar, né? E assim, como eu for lembrando das coisas, eu vou colocando mais, que assim, foram vividos muitos momentos, é muita coisa, mas o importante é ser muito amado, né? Eu fui muito amada por minha família, pelos amigos, eu sempre falo assim, a equipe médica, os enfermeiros, todos me acolheram de uma maneira assim, extraordinária, eu só tenho que agradecer, né? Por favor, Camila, continue. Ai, assim, é muito gostoso de escutar a dona Silvério, porque é muito semelhante. Não é igual, mas é muito semelhante. Primeiro, se eu tivesse que dar um conselho a alguém que tivesse um diagnóstico de um câncer, eu falaria para essa pessoa dividir com a família, com os amigos. Divida com as pessoas essa dor. E quando você divide, você dissipa essa dor e percebe que, para mim, o que aconteceu é que eu descobri o quanto eu sou amada. E isso reverberou para mim em estima,
em autoestima, porque até então a Camila do passado, ela tinha uma baixa estima em que pese todo mundo achasse que não. Então, assim, o câncer me trouxe estima quando eu recebia presentes de amigas, carinhos, mimos, orações. Eu me emociono, porque muito rico, né? A experiência do câncer para mim, que a dona Silvete falou, positiva. Era ruim, mas eu trazia ao lado, eu só trabalhei com a cura. Eu falava, meu Deus, eu vou curar, tá tudo bem, é um tempo. Só que você tem altos e baixos dentro do processo, e é natural. Então, assim, a primeira parte, a rede de apoio, a minha família. Aí fala, gente, o quanto eu sou amada. E eu passei pelo câncer no meio da pandemia. Então, assim, eu quase não saía de casa e na químio, a mesma coisa que a dona Silvéria. Eu andava de bicicleta, eu caminhava, fazia funcional com uma personal oncológica que inclusive eu continuo com ela, porque a atividade física é uma constante na nossa vida, é como uma sobrevida mesmo, né? Porque tem pesquisas de que fazer atividade física no pós, você evita uma possibilidade recidiva. Mas aí eu praticava yoga, eu fui de aromaterapia, florais de Bach, homeopatia, tomava, porque eu acredito nos 4 âmbitos, né, assim, do emocional eu fazia terapia também, que me ajudou muito, nos momentos em que eu estava muito debilitada emocionalmente, para me reerguer. A parte espiritual também foi muito importante, porque eu fiz cirurgia, isso independe, cada um tem a sua crença, mas essa parte do religar a Deus e fiz a cirurgia espiritual, que eu acredito que eu sou espírita. Trabalhei também com o físico, que é a parte de atividade física, e o mental, que também é um problema. Então, assim, esse conjunto me fez passar por esse momento de uma forma mais leve, nem tão pesada, porque o processo é pesado, é dolorido. Não adianta eu falar que não é, mas tem formas de você levar com mais harmonia, com mais leveza. Primeira coisa também, você falou de ser amada, eu também tive uma equipe muito especial de enfermeiros, meus médicos. Isso é um conjunto. E eu acho que a gente é energia. Assim, quanto mais você reverbera para fora sentimentos bons, o universo ele é próspero para mim. Você vai receber de volta. Isso é uma coisa até física, né? Nós estamos falando. Outra coisa, diagnóstico de câncer não é uma sentença. Então, assim, de fato, você tem um diagnóstico, não quer dizer nada, só que a gente associa culturalmente que eu vou morrer. Só que não, estou aqui e eu vou viver, quero viver. Eu tenho um filho, que é a minha grande motivação de vida, como a dona Silvéria tem 4 e um neto, então isso para mim me enche os olhos até hoje. Eu tenho que estar aqui, eu quero viver, eu quero estar perto dele ao longo desses anos. Ele tem 11 anos. E alimentação também, tomava 3 litros de água, que eu tinha as garrafas, assim, 1 litro de manhã, 1 litro no meio da tarde, e não tão próximo da noite, porque senão eu faço xixi o tempo inteiro e não dormia. Isso era muito importante para mim, porque ele tirava a toxicidade do medicamento, né? Outra coisa que eu fazia e precisava era dormir. Eu percebia que quando eu não dormia, a minha prostração era maior. Então, aí, óbvio, junto com o meu oncologista, eu tomava uma medicação que era para enjoo, mas que me descansava, porque o corticoide, que a gente toma, ele te excita, né? Ele deixa você dormir. E alimentação.
alimentação, aí o que tinha era cúrcuma, limão, coisas mais naturais que eu pudesse comer, frutas, grãos, verdura, e porque o meu câncer é ligado ao intestino, né? E reiki, olha, tudo que eu pude fazer. E foi a época que eu mais cuidei de mim. E eu não quero perder isso, porque é muito normal. E o meu olhar, para mim, hoje, ele é diferente. Legal, Ele é amoroso. legal, que bacana, que lindas ponderações. Acho que vocês foram muito felizes. Dona Silvéria, desculpa, por gentileza. Então, eu iria colocar as questões que a Camila colocou, né? A gente leva no dia a dia uma vida muito acelerada, com muitas preocupações, com muito estresse, né? Então, essa foi uma das grandes mudanças que eu tive também. E para que a gente continue desacelerando, né, a gente precisa se esforçar bastante também, né? Porque o que eu enxerguei, que eu preciso desacelerar, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para me encontrar, né? Eu preciso conviver com pessoas positivas e verdadeiras, né? Então, as convivências que a gente tem, as pessoas com as quais a gente convive, elas fazem uma grande diferença no dia a dia da gente, né? A parte que você colocou da parte espiritual, eu tenho também muito forte isso na minha vida, que eu sou praticante de uma filosofia budista e me ajudou muito a ter esse equilíbrio que eu precisei. Eu fiz um resgate da minha história de família e vi que tinha muitos casos de câncer na família, né, e que isso estava se repetindo comigo, na minha geração, né? Então, eu luto muito para que isso não aconteça para os meus filhos, para minha neta, né? Então, eu faço essa prática com muito sentimento, com muita gratidão para os meus antepassados mesmo, e que fizeram muita diferença nessa minha caminhada. E o que eu percebi, assim, nos contatos, na vivência que a gente teve também com outras pessoas que tiveram câncer, eu vivi uma experiência quando eu fiz a radioterapia em Florianópolis. E eu tinha todo esse carinho de família, de amor, e tinha pessoas que chegavam com familiares, e pessoas extremamente negativas, né? Eu só olhava assim, não, isso não é para mim. Então, de dizer para as pessoas, é muito, muito importante ter a convivência de pessoas que vêm para somar, que a gente não tem que ouvir experiências negativas ou que isso seja colocado para a gente, né? Que a gente tenha um momento fragilizado, então que as pessoas venham nos trazer mais força, mais estímulo, mais coragem, né? E a gente consegue. Hoje eu vivo intensamente cada momento, eu vivo o hoje, né? E isso o câncer trouxe para mim, essa mudança de olhar para a vida, né? Chega de correria, né? Chega de correr atrás de coisas que não são importantes, né? Então, hoje para mim no dia a dia focar o que é bom, o que vale a pena. E isso eu estou conseguindo, né? Assim, fez uma grande diferença. Hoje, quando eu escuto uma notícia de alguém que está com câncer, eu não tenho mais o mesmo sentimento que eu tinha, do jeito que a Camila colocou essa questão da cultura, né? É porque você já está, sua expectativa de vida já está por aqui, né? Então, hoje, eu vejo claro isso, que a gente faz a diferença, a forma como nós agimos mentalmente, espiritualmente e no que a gente faz no dia a dia, que a gente pode fazer a diferença. E viver hoje, né? Viver intensamente hoje, que vale a pena. Eu posso falar mais alguma coisinha? Claro, por favor, fique à vontade, fique à vontade. Que acho que quando você vive essa vida no automatismo, você nunca imagina que você pode morrer. Ainda mais, eu tenho 41 anos, eu tenho 42, mas eu fui diagnosticada com 41. E então, assim, imagina,
E eu lidei com a morte, né? E realmente lidei com a morte daquela Camila, né? Que foi um encerramento de ciclo. E aquela Camila verdadeiramente morreu. E ela poderia morrer de fato. A gente pode morrer. Todo mundo pode morrer. O Covid aconteceu, mostrou para a gente da nossa fragilidade. E ao mesmo tempo que foi dolorido, me trouxe essa consciência de que cada momento é muito especial. Então, assim, eu olho um pôr do sol, eu me emociono. Eu vejo uma flor, eu falo que lindo. Eu escuto um canto de um pássaro, eu me emociono. Eu fico arrepiada só de falar. Então, assim, o meu olhar para a vida é um olhar, ai, que coisa boa! Mais um dia estou respirando e tem um filho lindo. Aí você começa a agradecer tudo que você tem tudo que eu tenho. Eu tenho uma família, eu tenho. É o lado positivo das coisas, e é o lado cheio do copo, que tem um lado vazio do copo. Sempre vai ter. Só o seu olhar vai fazer a diferença. Hoje, o lado cheio, né, Dona Silvete, tá mais gostoso. Então, é isso. Bacana, bacana. Sabe que tem uma frase muito interessante, assim, que é justamente essa questão de olhar o lado positivo das coisas, né? Tem um livro que chama O Imperador de Todos os Males, que foi escrito por um oncologista clínico, e ele fala muito sobre esse aspecto também de como o lado do médico e encarando o momento do diagnóstico, mas ele conta também muito dessa história, dessa cultura. E eu acho que um aspecto muito interessante é isso, a gente tentar olhar e vivenciar o hoje, né? Eu falo que eu me sinto extremamente grato em trabalhar com oncologia, porque literalmente todos os dias eu repenso as minhas atitudes. Porque a gente todos os dias conversa com pacientes, conhece histórias diferentes, conhece exemplos diferentes, e a gente tem a chance de ressignificar muita coisa, né? Então eu acho que esse bate-papo nosso foi muito bacana. Eu espero realmente que a gente consiga estimular, motivar, trazer energia para aquelas pessoas que talvez estejam passando no momento do diagnóstico, talvez precisam ainda buscar essa força, essa garra, olhar esse lado positivo para conseguir tocar o seu momento de desafio. Acho que esse foi um momento muito legal, e eu gostaria de pedir para encerrar, para ouvir um pouquinho, Dona Silvéria e Camila, um pouquinho de vocês, assim, o que eu, sendo um familiar ou um amigo de um paciente com câncer, o que é legal de eu falar para o meu familiar ou para o meu amigo que está enfrentando o diagnóstico, e o que talvez é melhor eu não falar. Não, se for para falar essa coisa, é melhor não tocar nesse assunto, é melhor não usar essa frase. O que vocês poderiam comentar um pouquinho com a gente, por gentileza? Sempre tem um amigo seu que morreu, né, de câncer. Porra, desculpa, gente. Não fala isso. Não é hora de falar que, pô, fulano morreu, que pena. Se for, venha com os votos, com energia amorosa, positiva. Leva uma lembrança, que seja um bombom, que seja qualquer coisinha, um mimo. Quem que não gosta de receber um carinho? E todo mundo quer ser acolhido, e nessa hora você está tão frágil que qualquer coisa que seja ínfima, uma palavra, ou um carinho, um afeto, tem uma proporção tão maior. Então, assim, mais uma vez, a gente cai em ser positiva. Essa coisa de ver gente, ai, gente morreu, ai, minha filha. Não, vai dar tudo certo. Vá com fé, reza, leva a reza que for, leva aquilo que você tem de melhor para essa pessoa, que é o que ela está precisando. Conecta com o que você tem de melhor para dar para ela, assim. Se você não tem, não tá, não, nem vai. Legal. É exatamente isso. Até me fez relembrar muitas situações, né? Mas, assim, se for falar coisas negativas, exemplos negativos, por favor, isso não ajuda em nada, né? Então, e nem sentimentos de piedade, sentir pena da pessoa. Então, ser otimista, passar estímulos positivos.
que a gente vive vários tipos de momentos durante o tratamento. O momento, assim, que mexeu bastante comigo foi a queda de cabelos, né? Então, assim, o dia que começou a cair cabelos, eu pegava o cabelo, ele ia com o vento, assim, foi o dia que eu murchei. E foi muito importante as pessoas da minha família, quando me abraçaram e disseram, olha, a gente sabia que isso ia acontecer, você sabia que isso ia acontecer, então vamos encarar juntos e vamos lá. Então, nós, mulheres, temos uma vaidade muito grande, como se o cabelo fosse representar nossa força, nosso um monte de coisas assim que, na realidade, quando eu fiquei careca, eu vi que não era nada disso. Então, quando começou a queda de cabelos, uma amiga minha chegou e disse, vamos achar um salão que vai te atender agora. E fomos lá e raspei tudo. E comecei a curtir um lenço legal, amarrar diferente, né? Curtir uma forma diferente de levar a minha vida. E quando começou a penugem a sair, eu comecei a encarar melhor ainda. Então, a questão de dizer assim, a pessoa às vezes foca muito, eu vou perder cabelo, daí também não tem mais como esconder que você está com câncer, daí é importante compartilhar o que você está vivendo, compartilhar a tua experiência e encarar isso de uma forma positiva, né? Então, eu vi que minha força não estava no cabelo, que pode ser cabelo curto, comprido, o que importa é o que a gente tem dentro da gente. E foi isso que fez a grande diferença, né? A forma como foi encarado isso, as pessoas de mão dadas comigo e assim, o amor fez a grande diferença. Eu sempre falo assim, força, firmeza e fé. E vamos lá e vamos dar continuidade à vida, que vale a pena, né? E viver o nosso momento, viver o nosso hoje. Outra coisa eu fiz, em cada químio, eu fazia uma dança. Eu fiz uma papagaiada. Isso também me dava uma motivação, me dava, porque eu, com o câncer, a gente criou, uma amiga minha falou, por que você não cria uma página no Instagram? E eu acabei que criei uma página no Instagram, que chama Grupo de Apoio ao Câncer, de uma forma leve e solta, para trazer para as pessoas, para levar a minha experiência. E, na verdade, você vê, eu me coloquei no meu estágio mais vulnerável, que eu não sabia nem o que ia acontecer, mas eu me coloquei. Estar vulnerável também é muito bom, porque você é acolhida e você troca. Então, assim, através desse Instagram, que é o Grupo de Apoio ao Câncer, eu recebi muito e dei muito. Isso foi uma forma também de me curar, através até das redes sociais. Legal, Camila. Eu fiz essa minha parte de compartilhar com as pessoas através dos grupos que eu tenho participado dessa prática budista que eu faço. Então, dei o meu relato de experiência para as pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Fiz essa troca com várias pessoas, né? Então, realmente faz uma grande diferença para a gente. Estou emocionada com a história, viu, dona Silvete? Obrigada por compartilhar comigo a sua também. Bacana, bacana. Na verdade, a gente tem muito que agradecer vocês. Eu acho que foi um momento muito, muito rico. Como médico, é como se eu estivesse me colocando não do outro lado da mesa, mas sentado na cadeira ao lado de vocês. E esses tipos de coisas que vocês contaram, eu imagino que não é nada fácil falar de um momento tão difícil quanto vocês vivenciaram, mas a gente queria agradecer muito, foi muito prazeroso ter vocês conosco nesse momento, e a gente espera literalmente que esse conteúdo que a gente gerou, que literalmente ele possa ajudar pessoas que estão no momento de um diagnóstico de câncer, familiares, e dizer que tudo isso realmente traga sinônimo para vocês de força, de alegria, de motivação, de que as coisas vão dar certo. E a gente queria agradecer muito a vocês nesse momento, encerrando por aqui e deixando sempre todos muito disponíveis se quiserem entrar em contato conosco através das redes sociais. Tem o nosso Instagram, a Camila mesmo comentou, no @Grupo de Apoio ao Câncer, tem o nosso Instagram no @Dr. Mário Bernardes. Então, todos esses aspectos aqui que a gente puder ajudar, vai ser um prazer da nossa parte, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.